Fala aí galera, um vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando como tá fazendo um banco, né? No caso eu vou estar usando para colocar minhas rosas do deserto nesse banco. Então uma ideia super legal, tirei lá do Pinterest, super fácil de fazer. O que vai estar precisando são caibros, né? Esse resto de obra que o pessoal usa para fazer telhado e tudo mais. Então, com material simples, barato, que às vezes você acha em caçamba, você consegue fazer um banco bem maneiro. Lógico, se você quiser também, pode estar comprando o material, não fica tão caro, você vai gastar por volta de uns R$200 e mão na massa. Então, pessoal, essa é a estrutura do banco, tá? Então eu utilizei duas praticamente vigotas de 2 metros, né? Então eu cortei elas em 50 centímetros. Legal que quando você já compra na madeireira, ela já vem aparelhada, tudo bonitinha. Mas enfim, depois é bom ainda dar uma lixada por causa dos straps e tudo mais, para não entrarem na mão ou em quem for sentar. Então cortei ela em 50 centímetros e fiz esse quadrado, tá? Então são 2 quadrados desse, ok? Bem reforçados, né? Fiz o acabamento também para os parafusos, deixa eu virar aqui. Então você tem que fazer escariar, né, a madeira para que o parafuso não fique aparente, não machuque ninguém. E após isso parafusa, né, mede certinho, parafusa legal e ficou bem legal. Ficou com 50 centímetros de altura, lógico. E comprei também 2 caibrão que eles falam, né? Barato, os dois eu paguei, tem 2,30 metros, eu paguei R$42, se eu não me engano. Esse caibrão eu pedi com 2,30 porque ela tem 15, a vigota tem 15 de largura, de altura, né? Então esses 15 centímetros, tanto de um lado quanto do outro, ficam escondidos, dando uma superfície útil da peça com praticamente 2 metros cravado. Então, bem barato, super legal e o banco resistente. Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando o assento, vou dar uma lixada de antemão, né? Vou lixar antes para tirar, dar um acabamento melhor e tirar o resto dos straps e depois colocar os pés niveladores. De pé nivelador eu escolhi essa peça aqui, tá? Então eu vou estar instalando agora, já fiz a marcação na madeira, ok? Então vou centralizar. E para que serve um pé nivelador? Caso tenha alguma imperfeição no piso da sua casa ou na área que você vai colocar a peça, então ela serve para que aquela peça não fique manca, né? Não fique com folga nos pés, que depois futuramente acaba forçando toda a estrutura. Então um pé nivelador ele serve praticamente para isso. Desculpa meu dedo aqui, eu cortei com esse esmerilhadeira. Então bem facinho, bonitinho, né? Ele é de alumínio e com uma borracha embaixo. Então fazer a instalação dele agora. Para instalá-lo vou usar uma broca chata de meio, né? Porque é importante ressaltar que não é toda a peça que vai por dentro, então ela vai até essa delimitação aqui, ok? Então primeiro você faz o corte, instala essa peça, né? Então certinho, a broca de meia, ok? E só depois você faz o furo utilizando a furadeira com a broca correta, na qual o parafuso se encaixe. Tá bom, Dê. Vamos lá, certinho. Então, o próximo furo. Então, lembrando, gente, sempre faça a medição da peça que você vai estar furando, porque depois de furado não tem como voltar atrás. Então é melhor pecar pelo excesso, faça a medida, volte a fazer a medida novamente 2, 3 vezes, porque
nós também somos hobbyistas, não somos profissionais, né? Fazemos isso porque gostamos. Então, aquelas vezes, eu acho que de olho vai dar certo. Muitas vezes o seu olho não está tão apurado. Então, faça a medida, faça de novo, faça mais uma vez, até você ter certeza do que você está fazendo. Depois disso, fure e bola para frente. Então, galera, só depois, tá, de colocar essa primeira pecinha, né, que é a rosca pro pé nivelador, só após isso, né, então você vai estar medindo qual broca está utilizando. Então, com o parafuso, aqui no caso é uma broca tamanho 7, então eu vou usar uma menor, né? Se for 8 tem como largar. Se eu furar com a 8 e não for o tamanho 8, corre o risco daí de ficar folgado. Então furem primeiro com uma broca menor e depois vocês alargam o furo se for necessário, ok? E depois eu vou estar instalando e estar mostrando para vocês. Então é bem simples. Então, só lembrando, comecem com uma broca um pouquinho menor, tá? E depois, se for necessário, vocês alargam o furo. Aqui no caso, a broca não passa. Então, o que seria necessário? Uma broca tamanho 6. Então, vamos lá. Ok. Lá, beleza? Então, furo feito. Agora é só tá encaixando a peça, ó. Então ela é de rosca. Facinho. Legal. E tá instalado então o pé nivelador da peça. Pessoal, então ó, o seguinte, fez a furação, fez tudo bonitinho, tá? Não vai colar ainda a pecinha, ok? Espera para colar no final, né? Tá colocando esses pés no final, então esperem um pouquinho, porque a peça ainda ela vai ter que ser toda lixada. Então é melhor que você acabe lixando a peça primeiramente e depois faça os acabamentos finais. Porque se você passar lixa, essa aqui é uma pecinha de plástico, a lixa ela vai acabar comendo, né, toda essa peça. Apesar de os pés não ficarem aparecendo, né, porque os pezinhos niveladores ficarão para baixo, ninguém vai estar vendo eles, mas isso garante a durabilidade. Então não vá passar uma esmerilhadeira e uma lixadeira, né, após ter colado os pezinhos. Então espera primeiramente, faz o acabamento todo na peça, depois você vira essa peça, encaixa os pezinhos, cola a pecinha de plástico, né, esse botão de plástico, onde ele tem uma rosca interna, onde vai estar correndo o parafuso. Então deixa para finalizar essas pequenas coisas depois de ter finalizado a peça. Não vai de sopetão no impulso, já fiz e colei e depois como que você passa a lixadeira, ok? Então agora a parte mais demorada, né? Acho que até mais demorada que a própria construção da peça e os cálculos, que é então tá lixando a peça, ok? Então eu uso uma rótula orbital, ela facilita. Eu uso uma rótula orbital, ela facilita demais a lixação, ok? Depois, após finalizado aqui o acabamento na peça, eu volto para vocês verem. Pessoal, lembre que lixar é gosto. E como a peça vai ficar na sua casa, sei lá, eu gosto, sabe, de tá podendo me superar e ter uma peça legal. Então você tem a opção também, né, de deixar a peça um pouquinho mais rústica. Então não fazer todo o lixamento da peça e tudo mais. Mas pessoal, eu acho que lixando o acabamento fica melhor.
a gente se livra daqueles straps que entram no dedo, né? Ou imagina, né, você ter a perna machucada por causa disso. Então eu gosto de estar lixando antes de passar verniz ou a Polistain, né, que é aquela, como fala? Um anti-impregnante d'água e tudo mais. Então aí a opção de cada um. Lógico, lixar muitas vezes é uma das partes mais xaropes, mas é gosto, vai ficar na sua casa. Então você tem a opção, um negócio bem feito ou feito de qualquer jeito. Dos dois modos vão funcionar, porém daí é de cada um, né? Eu gosto mais bem acabadinho e tudo mais, ok? Bora lá. Eu uso bastante o Polistain, né? Como eu mostrei, ó lá. Então o que acontece? Ele previne, né? Ele dá uma rebatida na água da chuva e tudo mais. E ele é transparente, né? Então eu não quero que seja um verniz de outra cor. E outro verniz também ele acaba descascando muito quando fica em contato com sol e chuva. Então aqui em casa eu acabo sempre usando esse produto aqui, o Polistain. É fácil de encontrar e uma latinha dessa eu acho que hoje em dia não está passando dos R$25, dura bastante. E a diferença é que quando você vê que a peça está perdendo um pouco do produto, da coloração, você vem e passa outra de mão, ok? Então acho bem legal, ajuda bastante, né, a tá mantendo a peça em ordem, bonita e tudo mais. E lembre, na hora de aplicar, gente, usa um pincel compatível. A pessoa fala, passar verniz as coisas é muito chato, mas é que muitas vezes você quer passar com um pincelzinho de pintura de escola verniz numa peça de 2 metros, então você vai demorar um tempo danado. Então usa um pincel, né, já maior. Eu vou usar aqui um 395, né? Então esse pincel aqui é mais compatível, acaba sendo muito mais rápido para você passar. Então para toda peça, para tudo que você vai fazer, tem que ter uma ferramenta que é necessária e compatível com aquele serviço. Senão você vai pagar pau, ok? Então vamos lá para passar o verniz. Então, gente, o resultado é esse, ó. O Polistain, ele cria uma película, né, muito fina e acaba impermeabilizando a peça por um tempo, tá? Nem o verniz, nem nada, é eterno. Sempre vai precisar de retoque ou que você faça alguma coisa. Então, ele cria uma película temporária, então impede que a água infiltre, né, nisso daí. Então, lembrando, nada é temporário, sempre vai estar precisando de uns retoques. Ele é transparente, então como vocês podem ver, quando você passa, ele acaba realçando o veio da madeira, né? Se vocês olharem aqui, ó, então acaba realçando o veio da madeira, fica muito legal. Além de estar protegendo, né, a sua peça, porque querendo ou não é 200, enquanto na loja você iria pagar um banco R$1.200, são R$200, mas são R$200 que você está economizando. Lembrando, né, que também muitas das lojas acabam vendendo madeira que nem é peroba rosa por peroba rosa, madeira de demolição que muitas vezes ali deve ter até pallet no meio. Então, pessoal, muitas vezes vai, né, acaba comprando caibrão ou vigota, né? Muitas vezes você consegue que seja de angelim, procure por angelim, mas se não tiver o angelim, ou esqueci o nome da outra madeira, depois eu tento lembrar o nome para colocar aqui embaixo. Mas mesmo que você acabe fazendo de... Nossa, gente, esqueci o nome das madeiras, é brincadeira. Esqueci. Nem que você acabe fazendo de caibro e tudo mais, o resultado acaba sendo muito bom e tudo é do cuidado, entendeu? Então sempre invernize, passe. Às vezes demora se for o verniz comum, né? Verniz marítimo, ele é muito viscoso, então empelota o pincel, você demora, nossa, horas pra tá passando. O Polistain não, você acaba conseguindo retocar sua peça inteira muito rápido em coisa. Eu passei o verniz aqui praticamente em tudo isso, só falta a parte de baixo, mas agora eu vou estar colocando os pezinhos nela, então eu demorei 20 minutos para fazer isso. Gente, então o custo-benefício do Polistain é muito grande, então é um produto que vale a pena você estar investindo. E bora lá que tem serviço ainda. Então, aproveita e sempre
dá uma olhada na peça, porque não é porque é Polisten, né, que ele é mais fácil de aplicar, e dessa facilidade vem um problema, né, você deixar escorrido. Então dá uma olhada em todas as faces da peça, porque o escorrido é feio tanto em quando você aplica o Polisten, quanto verniz, quanto seladora. Então aquele aspecto escorrido vai dizer que você aplicou de qualquer forma o produto. Então sempre dê uma olhada, né, para ver se não ficou nada escorrido ou feito de qualquer jeito. Pessoal, então agora é o seguinte, eu vou estar colando, né, deixa eu pegar aqui, aquele pininho, olha lá, que é do pé regulador, né, do pé onde você faz a regulagem de altura, então do pé de nivelador. Então ele vem com essa pecinha, né, que tem a rosca por dentro. Então eu uso a cola Tec Bond, né, aquela 793 cola até metal. Então eu vou estar fixando essa pecinha embaixo da peça do banco, para que também ele não fique se soltando caso a gente tenha que carregar e transferir a peça para outro lugar. Então é bem bacana, ela cola mesmo, cola ferro, cola metal. Então é uma ótima dica para vocês terem em casa. Aqui tá até no finalzinho, porque nós usamos praticamente para tudo, beleza? Pessoal, ó, então os pés niveladores foram aplicados, tá vendo, ó, ele tem uma rosca, ok? Então isso você consegue, caso o piso da sua casa seja irregular ou tudo mais, você consegue estar fazendo o ajuste necessário para você não ficar com aquele banco manco e tudo mais. E o porquê que eu optei? Como eu vou deixar complementar aqui a área externa de casa, né? Tá colocando plantas, e quando vier a visita servir como banco também. Nós temos muito o costume de fazer muita reunião de família e com amigos, então ele serve para duas coisas, como a bancada de apoio para as plantas, para as rosas do deserto que eu e minha esposa temos, como também servirá de banco, né, caso venha visitas e tudo mais. E o porquê que eu coloquei os pés? Para que a madeira não fique em contato direto com o chão, né? Então com a água da chuva ou com a água do esguicho, quando nós limparmos aqui o quintal, porque a vida útil da peça acaba sendo muito menor. Então sempre pensem nisso, ou façam de alguma forma para que evite esse contato, né? Como eu falei, são R$250. No caso meu, eu tinha toda essa madeira aqui em casa, então mais barato. Mas 250 ou R$1.200 é dinheiro da mesma forma. Então, importante, né, você tá fazendo um servicinho bem feito para que depois você não tenha ônus. Fala pessoal, então agora é hora de colocar as travessas, tá? Aqui vai ser o assento. Legal, que é sempre bom medir antes, né? Então aqui já tá com um furo, ok? E já tá escariado, então eu já fiz usei a broca de escariação, lógico, para a cabeça do parafuso não ficar aparente, o que machucaria o bumbum da gente ou ficaria também feio. Lembrando que antes de você estar parafusando as peças, monte todas as ripas, todos os sarrafos um lado a lado, da forma como você quer, para você ter uma visão, porque depois de parafusar tudo é serviço perdido se você tiver que desfazer e refazer. Então eu já fiz isso, coloquei um sarrafo ao lado do outro, ficou bem legal. Então agora a parte final eu vou estar parafusando e daí mostrando aí para vocês.